palavra de Deus não é mais suficiente. Gênesis 9 já tem como título uma mensagem que deixa tudo muito claro. O título do capítulo é A Aliança de Deus com Noé. Então, é um capítulo que trata de como Deus fez essa aliança com Noé e do que Deus determinou ali naquela aliança. Só que quando a gente volta no tempo, a gente vê que do início da história de Noé na Bíblia até o cumprimento e o firmamento dessa aliança de Deus com ele, Deus não dá nada para Noé além de uma palavra. Quando Deus inicia com Noé todo o processo de construção da arca e todo o processo do dilúvio, a única coisa que Noé tinha era a palavra que Deus tinha dado a ele. E para muita gente hoje isso tem sido pouco, mas o que a gente vê é que para Noé isso foi tudo. Quando a gente recebe uma promessa de Deus nas nossas vidas, a gente só tem duas escolhas: ou a gente crê ou a gente não crê. A palavra de Deus define a fé como o firme fundamento daquilo que se espera e a certeza do que não se vê. Então, não é possível a gente ter fé se a gente fica o tempo inteiro pedindo para Deus reafirmar e nos mostrar sinais daquilo que Ele nos prometeu. Se Deus precisar ficar mostrando toda hora que Ele vai cumprir aquilo que Ele disse que cumpriria, aí a gente não tem fé. Hoje o que acontece é que as pessoas não têm conhecimento da Bíblia, não têm conhecimento da palavra de Deus e da maneira como Deus age, como Deus promete e cumpre. Então as pessoas ficam o tempo inteiro em busca de profecias, em busca de reafirmações de Deus daquilo que Ele já prometeu há milênios atrás na sua palavra. E é impressionante como essa necessidade de reafirmação só existe a respeito da palavra de Deus. Por quê? Quando você deposita seu dinheiro num banco, você não fica perguntando para o banco se ele tem reservas para garantir que o teu dinheiro vai ficar lá seguro e ele não vai ser gasto, o seu dinheiro não vai sumir dali. Você não procura essas reafirmações de segurança de um banco, você não procura essas reafirmações de segurança do Estado que administra seus impostos, você não procura essas reafirmações de segurança do político em quem você votou. As pessoas só procuram essas reafirmações, essas profecias e mais profecias a respeito da promessa que elas receberam de Deus. E se a gente parar para analisar todas essas opções, a gente vê que o único desses todos que eu citei que nunca falhou e nunca falha é o Deus a quem a gente fica o tempo inteiro pedindo reafirmações e reafirmações de promessas. As pessoas estão cegas correndo atrás de profecias e sinais que muitas vezes não são de Deus e não vêm de Deus, porque a verdade é que provavelmente Deus vai te prometer algo assim como Ele fez com Noé, e a partir dessa promessa Ele não vai te dar sinal nenhum, esperando que a sua fé na palavra dele seja suficiente. Mas as pessoas têm andado com Deus num nível tão raso, elas têm estado tão distantes da palavra de Deus que a palavra de Deus não tem sido suficiente. As maiores promessas e profecias, a maior de todas as profecias está aqui na palavra de Deus, mas as pessoas não têm intimidade com essa palavra o suficiente para conhecerem como Deus age. As profecias e as bênçãos de Deus e até as sentenças de Deus estão aqui disponíveis para todos, mas as pessoas não se relacionam com essa palavra. Então, a palavra de Deus não tem sido suficiente, mas ela precisa ser suficiente. Essa palavra foi suficiente para Noé e precisa ser suficiente para nós. E o ponto é que, quando a gente crê nessa palavra, inevitavelmente a palavra de Deus se cumpre. E aí aquela promessa que era invisível se torna uma aliança visível, como a gente vê aqui em Gênesis 9. Quando a gente crê na promessa, a aliança de Deus conosco se manifesta. Noé acreditou, Noé suportou todo o processo e no final de todo o processo de dilúvio, ele recebeu de Deus uma aliança que a gente vê no céu até hoje. Toda vez que você olha para o céu e vê um arco-íris, você vê uma aliança visível de alguém que acreditou numa promessa invisível. Então tenha relacionamento com Deus a partir do conhecimento da palavra dele. Creia nessa palavra, creia na direção que Deus te deu, creia nas promessas que Deus te deu, sem precisar buscar
reafirmações e mais reafirmações dessas promessas, porque provavelmente Deus não vai te dar essas reafirmações. Apenas creia. Suporte os processos pelos quais você provavelmente vai passar. Suporte questionamentos, lutas, adversidades. Suporte tudo pela fé na palavra de Deus. E tenha certeza de que, tendo fé, suportando os processos, você vai chegar no final. E no final, até aqueles que não creem vão ver o resultado da sua fé na aliança de Deus manifesta na sua vida.